necessariamente para o Luís, que desde a primeira hora naturalmente aceitou participar comigo, mas desde a primeira hora não foi de hoje, não é? Não é de hoje. Lembro-me perfeitamente em 2005, quando fui candidato à Câmara Municipal de Funchal, e eu confesso que não conhecia o Luís Vilhena, conhecia-o das intervenções que fazia, na altura já chamava-se o Governo do Território, julgo eu, com certeza, e achei que ele seria uma mais-valia significativa para o Partido Socialista e, sobretudo, para mim, na minha candidatura à Câmara de Funchal. E lembro-me que fizemos uma conversa de café e a empatia foi imediata e acho que, de um momento para o outro, percebemos que havia, enfim, objetivos comuns daquilo que é a defesa do interesse da Madeira e o Vilhena aceitou, desde logo, fazer parte da minha equipa. E, portanto, isto não é um dado novo, nós estamos habituados a trabalhar juntos nesta matéria, nestas matérias. Quero-te agradecer, do fundo do coração, o trabalho que fizeste nesta coordenação desta moção, mas espero continuar a agradecer o teu contributo daqui para a frente, que é, obviamente, insubstituível, como penso todos os socialistas e aqueles que acompanham a vida pública do Luís Vilhena reconhecem. Falta só, Luís, filiaste do Partido Socialista. Portanto, este percurso já vai longo, já são 10 anos, e, portanto, julgo que o caminho está a ser traçado nesse sentido, acho que não escaparás a isso, e eu espero sinceramente que se faça assim. Obviamente também quero agradecer outras pessoas que participaram nesta moção. Foi um trabalho interessante que envolveu muita gente, algumas delas estão aqui, e que permitiram de alguma forma ajudar-me também a encontrar uma linha de orientação estratégica para aquilo que eu acho que deve ser o caminho do Partido Socialista. E esta moção, para quem quer saber exatamente o que é que eu penso sobre isto e o que é que eu acho que pode vir a acontecer daqui para a frente, depois estará a ler a moção, como o Vilhena disse, já está disponível, e, portanto, poder conhecer melhor aquilo que são as minhas opiniões sobre isto. E, portanto, o convite que faço é que leiam a moção e que a discutam e até que a critiquem, se for caso disso. Eu vou fazer uma intervenção que estou limitado também pelo tempo, não só porque, confesso que também talvez não tenha paixão por não ouvir muito tempo, mas eu vou tentar ser breve, mas também porque há uma intervenção na RTP Madeira e nós, enfim, temos que fazer estas coisas para poder ter alguma notoriedade pública a estas matérias do Partido Socialista, e, portanto, também estou limitado relativamente ao tempo. Tentarei fazer isto o mais rápido possível. A Sofia tem indicação para quando eu tiver a estender, levantar o braço. Eu normalmente não dou troco nenhum, mas de qualquer forma fica resolvido. Olha, eu vou fazer uma intervenção baseada em 3 ou 4 pontos, sendo que vou, enfim, falar um bocadinho daquilo que eu acho que deve ser o Partido Socialista e aquilo que eu entendo que pode ser o Partido Socialista neste novo ambiente político, porque é bom não esquecer que nós estamos, de facto, num novo ambiente político. Nós podemos não gostar, enfim, não estar nada confortáveis com isso, mas a verdade é que esse é o nosso enquadramento e nós temos que ser capazes de nos reposicionar relativamente a este novo ambiente político e termos um posicionamento adequado a essa matéria. E, portanto, falarei um bocadinho sobre isso, falarei um bocadinho daquilo que eu acho que deve ser a reorganização do partido, ou seja, também para dar resposta a este novo funcionamento político. Abordarei um bocadinho aquilo que deve ser as prioridades do ponto de vista de discurso político, também de alguma forma programáticas, mas aquilo que eu acho que deve ser o nosso posicionamento em termos de estratégia política, e terminarei com algumas referências relativamente àquilo que é as nossas prioridades, designadamente aquilo que são as eleições nacionais. Ora, começando pelo início, enfim, o nosso ponto de partida é uma região autónoma da Madeira que tem um problema económico e social muito grave. Enfim, não vou me estender muito sobre isso, que isso levaria-nos a falar aqui muito de indicadores e de muitas coisas que todos vós estão habituados a constatar no dia-a-dia, seja pela imprensa, seja pela vossa experiência pessoal. Mas a verdade é que nós temos uma situação e um caminho que é um caminho muito difícil, decorrente de políticas e de opções governativas que tornaram a Madeira numa região, neste momento, relativamente insustentável. E eu digo neste momento relativamente insustentável porque nós temos uma dívida muito significativa. Não há neste momento uma solução definitiva para a dívida da região autónoma da Madeira, há muitas opções, enfim, o atual Presidente do Governo Regional tem falado muito que levará a Madeira aos mercados, eu ainda não percebi muito bem o que é que ele quer dizer com aquilo, imagino que seja algo muito sofisticado sobre a dívida da região, mas não há aqui um caminho objetivo sobre aquilo que se deve fazer. Portanto, a região autónoma da Madeira perdeu uma oportunidade de criar um modelo sustentável. E perdeu uma oportunidade, eu julgo que é bom que nós tenhamos consciência disso, quando, eu vou dizer uma palavra talvez um bocadinho grosseira, mas é mesmo assim, espatifou 23 mil milhões de euros nos últimos 12 anos
Foi estas as verbas que teve disponível, 23 mil milhões de euros, e isto entre impostos, dívida, transferências da União Europeia, transferências da República, é de facto muito dinheiro, e fê-lo em matérias, excetuando aquilo que é a gestão corrente da região, ou da administração pública, fê-lo em matérias e investimento público que hoje nós temos consciência que não é verdadeiramente sustentável, e muito dele nem sequer é prioritário, nem nos ajuda significativamente. E, portanto, este é o estado da região. E, portanto, nós temos que ter consciência disso sempre que se fala naquilo que deve ser um posicionamento de um partido político, neste caso o PS, que deve ser um partido alternativo nesta matéria. Ora, além disso, o que é que temos hoje? Temos um novo governo. Temos um novo governo com novas pessoas, não é? Isso penso que é óbvio, mas com o mesmo partido a suportar esse novo governo. E esta é uma questão que nós temos que pensar bem, porque, da minha opinião, e apesar de a opinião pública generalizada não ser efetivamente esta, pelo menos porque se ouve, embora uma observação empírica, a minha opinião é que a democracia só se consubstancia e só se torna mais robusta e mais musculada no sentido positivo do termo, quando nós conseguimos ter uma alternativa, uma alternância, digamos assim, de governo. E infelizmente estes 40 anos não permitiram isso. Eu não vou aqui cavar aqui as responsabilidades de um lado ou do outro, porque é que nós não temos, não é isso que interessa, mas a verdade é que hoje nós temos uma situação em que continuamos a ter o mesmo partido a governar a região autónoma da Madeira. E isto não é, de facto, nada bom para encontrar alternativas mais consistentes para o futuro. E é nisto que nós temos de nos concentrar. Ou seja, é nesta questão fundamental de encontrar alternativas que o Partido Socialista tem de se concentrar. E é por isso que eu digo e quero dizer aqui de forma clara que o Partido Socialista não deve, nem pode, se concentrar enquanto partido de protesto. Ou seja, não deve aparecer aos olhos da opinião pública enquanto partido de protesto, mas sim procurar se posicionar sempre com sentido de responsabilidade, de maneira a mostrar à sociedade madeirense que é capaz de resolver os problemas das sociedades. Porque há uma questão que eu repito várias vezes e quero repetir aqui hoje outra vez, que me parece que todos compreendem, é que não vale a pena nenhuma organização, e em particular um partido, querer ter um projeto político que esbate contra a vontade dos cidadãos. Ora, isto é, enfim, passa daí o masoquismo. Nós temos que ter consciência que ou somos capazes de nos preparar para responder àquilo que são as ansiedades e as vontades e os desejos da população, e obviamente com isso só fazemos, resolvemos os problemas da população, ou então nós não conseguimos ter um projeto alternativo. E portanto, o que eu estava a tentar dizer é que ou o Partido Socialista compreende o que é que a sociedade madeirense precisa, o que é que a sociedade madeirense anseia, quais são os problemas da sociedade madeirense e se prepara para isso, seja nos conteúdos, seja nos projetos que apresenta, seja nas pessoas que apresenta nas suas fileiras, ou então é um partido que tendencialmente deixará de fazer sentido na região autónoma da Madeira ou em qualquer outra região, não é? E portanto, por isso é que sermos alternativa significa sabermos o que é que precisamos mostrar à população e quem precisamos ter para podermos de alguma maneira responder aos anseios da população. E portanto, é por isso que nós devemos, daqui para a frente, perceber que temos de caminhar sempre ao lado das soluções para os madeirenses. E é isso que eu proponho na moção ao Congresso. Ou seja, nós temos que encontrar todas as soluções que respondam aos problemas dos madeirenses e temos, em qualquer circunstância, estar ao lado dessas mesmas soluções. Mesmo que essas soluções, muitas vezes, não partem do Partido Socialista. E este é, de facto, um caminho muito estreito, como podem imaginar. Não é muito fácil, e eu faço política há alguns anos e tenho noção desta matéria. É um caminho estreito e até às vezes pode ser perigoso, mas é o único caminho possível que nós temos para fazer daqui para a frente. O nosso único caminho possível é, de facto, mostrarmos com responsabilidade, mostrar que estamos ao lado da população da Madeira e mostrar que temos soluções que representam o interesse da Madeira, ou melhor, em alternativa, que somos nós capazes de estar ao lado dessas mesmas soluções, mesmo que não venham da parte do Partido Socialista. E, portanto, eu diria que este caminho é estreito e é difícil, porque nós não podemos abdicar, baixar a guarda naquilo que é um papel fundamental também do Partido Socialista e de um partido da oposição, que é fiscalizar o governo, por um lado, que é extremamente importante, e denunciar aquilo que nós achamos que não está adequado. Mas temos que fazer isto em equilíbrio com aquilo que me parece importante, que é gerar consensos em prol das soluções positivas. E há várias matérias que nós temos que ter noção que é possível ter consensos e que nós devemos dar prioridade a essas matérias. Eu vou dar alguns exemplos que parecem importantes, como seja, por exemplo, a normalidade parlamentar. E também sobre isto eu queria dizer que o Partido Social Democrata tem hoje chamado a si,
enfim, a ideia de que é ele o responsável pela normalidade parlamentar. Ora, nós, a oposição e o Partido Socialista em particular, deve lembrar que, apesar de ter sido o PSD a ganhar eleições, foi a oposição que ganhou esta batalha da normalidade parlamentar. Porque fomos nós que colocamos na agenda durante anos e anos, e estão aqui muitas pessoas que foram deputados durante anos e anos, e que colocaram sempre na agenda política a questão da importância da normalidade parlamentar. Fomos nós que a ganhamos. E isso é um objetivo nosso e é uma conquista nossa. E não podemos esquecer essa matéria. Este é um consenso que nós devemos continuar a insistir, porque ainda não estão reunidas todas as condições desta matéria e devemos falar mais sobre isso. Segunda questão, a questão da educação. A educação é, de facto, uma questão de consenso que nós devemos ter consciência. É também uma matéria difícil, mas nós devemos pensar que a educação não deve ser algo que mude de 4 em 4 anos ou que não tenha aqui um consenso alargado da nossa parte. Sistema Regional de Saúde é outra matéria. Gestão da dívida é outra matéria. Financiamento da Região Autónoma de Madeira é outra matéria. Portanto, existem aqui muitas questões que nós, Partido Socialista, devemos colocar-nos até na linha da frente da procura desses mesmos consensos. E podemos ganhar muito sobre isso. Porquê que podemos ganhar muito sobre isso? Porque o Partido Socialista, apesar de tudo, tem um património significativo, programático. Não é de agora, é de há muitos anos, não é dos últimos 4, 5, 6, 8 anos, é de há muitos anos que o Partido Socialista sempre teve este património programático de fazer propostas, de estar na linha da frente dessas propostas. E, portanto, nós não temos problemas em gerir e, de alguma maneira, em liderar estes mesmos processos. Portanto, temos que ser capazes de fazer isso e eu proponho, o que proponho é, de facto, nós podemos, de facto, estarmos nessa linha da frente. Mas não é apenas nestes grandes temas que devemos estar e que temos trabalho feito, mas também em outras matérias pontuais que nos últimos anos temos vindo a discutir e que, curiosamente, foram apadrinhadas pelo PSD neste momento. E, portanto, nós não devemos nos sentir despidos de programa ou despidos de propostas. Nós devemos fazer aquilo que disse há bocadinho, que é continuar a pressionar para que essas propostas sejam implementadas, porque serão reconhecidas de alguma forma também pela população da Madeira. E estou-me a lembrar da restauração do setor público empresarial, estou-me a lembrar da questão dos transportes marítimos, dos transportes aéreos, do novo hospital, da revisão das PPPs, enfim, tudo matérias que o Partido Socialista foi colocando na ordem do dia e que hoje são apadrinhadas pelo Partido Social Democrata. Vamos a ver em que termos, com que orientação, com que conteúdo, mas a verdade é que isso está a acontecer e, portanto, é isto tudo que nós temos que fazer em prol dos madeirenses. E, portanto, para isso nós temos que ter uma estratégia. Nós temos que ter uma estratégia que permita, de facto, que aos olhos da opinião pública o PS seja um partido de alternativa. E nós temos alguns trunfos para esta questão. Nós temos alguns trunfos, sendo que um dos principais trunfos que temos é o poder local socialista. Nós temos um poder local socialista significativo. Nós nunca tivemos um poder local tão grande, nem com tantas condições para nos poder ajudar neste desafio. E, portanto, eu digo, e já disse isso várias vezes, estão aqui muitos presidentes de Câmara e muitos presidentes de juntas de freguesia, eu digo que este poder local socialista deve ser a locomotiva do Partido Socialista. Deve ser este poder local que tem capacidade de intervenção na sua atividade do dia-a-dia, no seu cotidiano, na sua vida governativa, que deve de ajudar de alguma forma ou deve de contribuir de alguma forma para que nós possamos nos catapultar para uma posição de alternativa ao poder do que aquela que temos hoje. E isto é um desafio para todos nós. É um desafio para o Partido Socialista enquanto sua direção, enquanto sua estrutura mais núcleo duro, mas é também um desafio para os autarcas, é um desafio para as nossas autarquias, para as nossas juntas de freguesia. É preciso que nós não tenhamos sobre aquilo que queremos fazer na região autónoma da Madeira 2, 3, 4, 5 visões. Nós temos que ser capazes de construir uma única visão do ponto de vista do Partido Socialista e isso deve passar para o exterior. Isto é muito importante porque é a única forma que nós temos de nos tornar robustos e do Partido Socialista tornar a ser um partido mais musculado para poder aparecer como alternativa. Mas isto também é algo que é muito difícil, ou seja, não é fácil, é preciso que nós possamos dialogar mais, que nós estejamos mais em articulação uns com os outros, que nós possamos criar mais fóruns em que, juntamente, criamos aquilo que é a solução para o Partido Socialista. E uma das coisas que eu proponho é, de facto, contribuir para isso. Eu não consigo fazer tudo isso sozinho, naturalmente. E por muito que eu queira fazer reuniões ou que eu queira coordenar, é preciso que todos queiramos fazer isso e que todos estejamos disponíveis para encontrar uma solução, para juntos termos apenas uma visão, estarmos em harmonia e estarmos a trabalhar juntos em prol de um projeto alternativo de governo. Eu acho que é isso que todos nós queremos, não só de governo nas autarquias, que nós já somos governo e queremos continuar a ser, mas noutras autarquias que também queremos ser, mas também no plano regional, que temos toda a legitimidade de querer ser e que o Partido Socialista, enquanto partido de poder na região da Madeira, também deve ser.
Este é um primeiro trunfo. O segundo trunfo é o seu grupo parlamentar. Apesar de nós termos diminuído significativamente, ou temos diminuído significativamente o nosso grupo parlamentar, ele continua a ser um braço operacional do Partido Socialista. E ele deve ser o veículo do discurso político e da luta política no Parlamento. E talvez nunca como agora será tão exigente para o grupo parlamentar este trabalho. Eu digo nunca como agora porque, apesar de tudo, a normalidade parlamentar traz-nos vantagens, mas traz-nos mais responsabilidades. E, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista deve estar à altura dessas responsabilidades e, com certeza, que estará à altura dessas responsabilidades. Significa que nós devemos ser capazes de colocar na ordem do dia aquilo que é a visão do Partido Socialista. Eu falei sobre o poder autárquico, mas o grupo parlamentar deve fazer isso também. Deve se juntar como braço operacional para poder, de alguma maneira, ajudar a consolidar a nossa credibilidade e a consolidar a nossa visão de unicidade sobre aquilo que queremos ter em termos de futuro projeto político. Um terceiro aspecto tem a ver com a Assembleia da República, os deputados da Assembleia da República. Neste momento temos um deputado, quanto mais deputados tivermos na Assembleia da República, melhor, mas isso significa que nós precisamos de ter, e agora antecipo um bocadinho a questão do último ponto, que é nós precisamos de ter um governo socialista. E nós precisamos ter um governo socialista porque nesta estratégia que eu referi de sermos alternativa e de sermos um governo, um partido de responsabilidade, um governo socialista dá-nos mais margem de manobra, isso não há dúvidas nenhumas, portanto, um governo socialista dá-nos mais margem de manobra e consolida a nossa posição de partido alternativo. Ora, isto é fácil de perceber, porque nós já entendemos todos que muitos dos problemas que a Madeira hoje tem, e que o próprio Governo Regional, alguns deles, está a tirar para debaixo do tapete, a ver se passa até chegar o António Costa ao Governo, e ver se nos coloca numa posição difícil. Portanto, todos estes problemas passam muitos deles por Lisboa, passam muitos deles para a Assembleia da República. E, portanto, o nosso posicionamento na Assembleia da República também tem que ser muito claro, também tem que ser muito objetivo e tem que ser adequado e integrado nesta tal estratégia que referi, que tem uma só visão e que tem uma só voz, mesmo tendo muitos interlocutores. Portanto, isto é muito importante também todos nós tenhamos consciência e eu acho que a Assembleia da República, se fizer os deputados da Madeira, mas a articulação que se possa ter com o grupo parlamentar do Partido Socialista, se for estrategicamente compreensível para Lisboa e se for coerente, vai-nos permitir também consolidar esta ideia de ter um projeto único e ter um projeto alternativo. Mas isto também não significa, e também quero dizer isto aqui, isto também não significa que nós fiquemos condicionados por uma visão nacional daquilo que deve ser a política do Partido Socialista. Eu não corroboro essa ideia. Eu acho que nós podemos muito bem ter e apadrinhar aquilo que são os ideais, as opções, as estratégias do Partido Socialista Nacional, mas devemos ter sempre presente que somos uma instituição, uma organização que está na região autónoma da Madeira e que tem madeirenses que nos estão a observar. E, portanto, que estão a observar e que exigem de nós, sempre, em todas as alturas, em todas as circunstâncias, uma perspectiva em prol daquilo que é a sua melhoria de condições de vida. E, portanto, qualquer que seja as questões que se colocam no plano nacional, o nosso limite de solidariedade com o Partido Socialista deve ser o interesse regional, o interesse dos madeirenses. Porque se nós não formos capazes de fazer isso, nós não formos capazes. Se não formos capazes de estabelecer esse limite, por muito difícil que seja, e é muito difícil, todos nós sabemos que é muito difícil, todos nós que andamos nestas coisas sabemos que é muito difícil e muitas vezes a incompreensão é total do lado de lá, mas nós temos que ter a capacidade e a cabeça fria para conseguir fazer esse trajeto e, sobretudo, fazê-lo com a compreensão do lado de lá. Isso é obviamente o mais importante e o mais interessante, mas se não for possível fazê-lo, temos que fazê-lo de qualquer forma e de qualquer maneira. Um quarto trunfo que temos é os conteúdos programáticos. Eu já disse isso e vou repetir. Nós temos um património programático significativo. Ainda hoje, a Violante Matos lembrou algo interessante e penso que todos já viram, mas não sabiam. Eu próprio não sabia. O novo Instituto de Conservação da Natureza, porque é assim que se chama, Violante, o novo Instituto de Conservação da Natureza, é uma ideia que nós apadrinhamos, interessante, foi proposta pelo Partido Socialista há 15 anos. Há 15 anos. E, portanto, vai ser ressuscitado agora e bem, mas nós há 15 anos propomos essa proposta e que nunca foi implementada. Portanto, nós temos um património, isto é só um exemplo, nós temos um património de programa, de propostas, de soluções que vem há muito tempo e que é muito interessante e nós não podemos deixar esse trunfo de fora. Quinto aspecto e quinto trunfo do Partido Socialista é o Parlamento Europeu. Ora, muitas das matérias de hoje no país e também na região tratam-se do Parlamento Europeu.
é preciso que nós tenhamos uma agenda no quadro do Parlamento Europeu. E essa agenda é muito importante para a Madeira e é muito importante para o Partido Socialista. E eu digo-vos porque é que é importante para o Partido Socialista. Porque em matéria europeia, em matéria daquilo que são as questões europeias que estão relacionadas com a Madeira, o Partido Socialista tem uma visão muito mais apurada, muito mais fina e muito mais inteligente do que o Partido Social Democrata. Eu não tenho dúvidas sobre isso, porque acabei de ler o programa do Partido Social Democrata e sobre essa matéria é um desastre, tenho que dizê-lo de forma muito clara. E o Partido Socialista tem que colocar na ordem do dia matérias tão importantes como a avaliação da região. Como sabem, já estamos abaixo dos 35% da média da União Europeia, já perdemos mais de 20 milhões de euros e esta questão não houve responsabilização de ninguém. E é importante que essa questão seja colocada na agenda da União Europeia, como seja a questão do financiamento do hospital, que não está sequer a ser colocada, nem sequer ponderada no plano da União Europeia, embora estando na dialética política não está a ser considerada, e portanto isso é uma matéria que deve ser repensada e essa agenda tem que existir e o que eu comprometo é a fazer mesmo essa agenda. O sexto trunfo é dois outros aspectos importantes, a juventude socialista. A juventude socialista é de facto um aspecto muito relevante, o Partido Socialista deve mostrar à sociedade que não está morto, que está dinâmico e para isso tem que mostrar juventude, tem que mostrar jovens, tem que mostrar que tem no seu seio a irreverência necessária para continuar a crescer e para continuar a estar vivo. E, portanto, faço votos e faço tenho uma grande esperança nesta juventude socialista e também nas mulheres socialistas que possam, de alguma maneira, contribuir para esta visão única do Partido Socialista que me parece importante. Mas é preciso mais trunfos. Estes são os trunfos que nós hoje já temos e que temos que utilizá-los, talvez, com mais intensidade e num contexto completamente diferente do ponto de vista prático. Mas é preciso mais trunfos que, de alguma forma, impliquem uma reorganização do partido. E, em primeiro lugar, é preciso continuar de portas abertas à sociedade civil. E é preciso continuar de portas abertas à sociedade civil porque, como disse há bocadinho, a sociedade civil está à espera e está a olhar para o Partido Socialista. Enganem-se aqueles que pensem que os cidadãos da Madeira não olham para o Partido Socialista e não observam aquilo que o Partido Socialista está a fazer. É mentira. Os cidadãos da Madeira, seja do que partido for, estão atentos ao Partido Socialista. E, portanto, nós temos que ser capazes de mostrar, na linha daquilo que vos disse há bocadinho, de que o Partido Socialista tem nas suas fileiras, não são os peritos como as pessoas que representam os locais e as freguesias e os lugarejos e as ruas, e que o Partido Socialista tem as representações todas necessárias para que a sociedade se sinta convenientemente representada e que confortavelmente possa votar em nós. E para isso nós precisamos estar abertos, porque convenhamos, nós não temos ainda a massa crítica suficiente para fazermos do Partido Socialista um partido de governo, um partido alternativo. E nós temos que construir essa massa crítica. E vamos construir, com certeza, essa massa crítica, mas vamos construir com a abertura à sociedade civil, abrindo as portas. Naturalmente que há sempre uma dificuldade neste binómio militante-independente, é sempre algo muito complicado para os partidos e tem sido também para o Partido Socialista. Mas nós devemos fazê-los sem complexos. E devemos fazê-los sem complexos com a consciência de que os militantes são extremamente importantes para o Partido Socialista, são eles a nossa razão de mantermos como estamos, mas que os independentes podem, obviamente, oferecer outra capacidade, outra dinâmica, outra credibilidade que nós bem precisamos. Obviamente que é preciso que esses independentes estejam, obviamente, de acordo com aquilo que é a nossa Carta de Princípios, com aquilo que é as nossas orientações, aquilo que é a nossa estratégia, que é o nosso programa, que é o nosso modo de encarar a economia e a sociedade na Madeira. E, portanto, fazendo assim, eu julgo que ganharemos todos, ganha a sociedade e ganha o Partido Socialista. E, portanto, eu constituirei um Conselho Estratégico, e esse Conselho Estratégico reunirá pessoas das diferentes áreas do saber, mas também de diferentes locais da região autónoma da Madeira, e com eles espero poder ter também aqui um braço operacional para ajudar a direção a construir um projeto ganhador para o Partido Socialista. Por outro lado, algo muito importante, é preciso reconciliar o Partido Socialista com o seu passado e com as pessoas que contribuíram para o que o Partido Socialista é hoje. E nós temos muitas pessoas, algumas delas estão aqui, que foram deputados, que foram autarcas, que foram presidentes de junta, foram dirigentes do Partido Socialista, e é preciso encontrar um espaço para que essas pessoas participem. E eu acho que a melhor coisa que pode acontecer ao Partido Socialista é ter essas pessoas connosco, é essas pessoas poderem depositar aquilo que são as suas experiências, mas também poderem refletir connosco, criticando-nos e, de alguma forma, chamando a atenção para aquilo que não é o caminho adequado. Isto não significa que a direção do Partido Socialista tenha de estar em linha com as opiniões deste património humano, mas significa que o Partido Socialista tem que ser solidário com essas pessoas e tem que ter a solidariedade dessas pessoas. E, para isso, cabe-nos a nós, é responsabilidade nossa, criar aquilo que eu penso criar, que é um fórum consultivo, em que essas pessoas terão assento, em que essas pessoas poderão ter uma agenda de trabalhos e poderão contribuir para matérias que têm a ver com o desenvolvimento da região, mas também para questões que têm a ver com a evolução do partido, que me parece muito importante. Terceiro ponto que temos que melhorar, a coordenação autárquica.
coordenação autárquica é absolutamente essencial. Nós não vamos conseguir definitivamente ter uma única visão para o Partido Socialista se nós não conseguirmos ter uma boa coordenação. E nós temos que reforçar a coordenação autárquica. É verdade que os nossos presidentes de Câmara tiveram 2 anos difíceis. 2 anos em que apanharam as câmaras do PPD em situações absolutamente catastróficas. E, portanto, foi preciso olhar para aquilo com outros olhos, foi preciso concentrar na questão da governação, foi preciso encontrar soluções e soluções que tivessem a marca do Partido Socialista e que ficassem para o futuro. Mas, passados estes 2 anos, acho que estamos todos em condições, Partido Socialista e autarquias e representantes de autarquias, para juntos conseguirmos criar uma coordenação que seja à prova de bala e que permita, de alguma forma, ter a tal visão de alternativa de poder e de alternativa governativa. Portanto, eu acho que isso é muito importante. Finalmente, 2 outros aspectos importantes. A articulação, o diálogo e a coordenação com as conselhias, em paralelo com esta questão da coordenação autárquica, e a coordenação do Parlamento da República e com o Parlamento Europeu. E, portanto, isto é muito importante para nós sermos apenas uma organização forte, unida e que possa, de facto, ganhar eleições da região autónoma da Madeira. E, portanto, daqui para a frente, é isto que proponho a forma de fazer política, são estas as minhas ideias. Gostaria de dizer que, do ponto de vista do discurso partidário, queria só dar algumas notas, porque nós já estamos em pré-campanha eleitoral, chamamos assim. Gostaria de dar umas notas. O Partido Socialista votou contra o programa de governo e, de alguma forma, houve algumas reações de pouco entendimento relativamente a essa matéria. Houve pessoas que não compreenderam o voto contra, sobretudo tendo em conta que o Partido Socialista tinha lançado pontes e tinha explicado que estava disponível para fazer consensos e para gerar consensos. Ora, permitam-me dizer alguma coisa sobre isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós manteremos este discurso moderado, este discurso de propostas, este discurso de pontes e de soluções alternativas em conjunto. Mas, quero-vos dizer algo que me parece muito importante. O Partido Socialista é um partido de alternativa. O Partido Socialista tem conteúdos programáticos e tem programa de governo. O Partido Socialista não entrega a chave programática da sua atividade política ao PSD e fica sem orientação programática. Isso não faz muito sentido. Um partido alternativo, como nós queremos ser, tem que ter, obviamente, uma ideia clara sobre aquilo que quer fazer daqui para a frente. E nós temos uma ideia clara sobre aquilo que quer fazer daqui para a frente. E devo-vos garantir que a ideia clara que temos não é a ideia que este programa de governo trouxe para a região da Madeira, que este programa do PSD foi apresentado na Assembleia. E quero-vos dar alguns exemplos para terem uma ideia concreta sobre isso. O primeiro tem a ver com aquilo que fez o programa de governo em toda a sua linha estratégica, que é tapar completamente aquilo que é a responsabilização pelo passado. Ora, não é possível construir algo novo, melhor do que o passado, que resolva os problemas do passado, tapando aquilo que foram os erros do passado. E este programa de governo tapa completamente os erros do passado e nós achamos isso absolutamente deplorável, eticamente reprovável e socialmente reprovável, porque o PSD é o mesmo PSD e não há uma opção de ignorar o passado. O PSD não tem essa opção, porque foi o partido que levou a Madeira ao estado em que está. A segunda questão tem a ver, por exemplo, com o Centro Nacional de Negócios da Madeira, que é um fator estratégico até para o governo regional. Ora, se lerem o programa de governo, não sabem o que o PSD quer fazer com o Centro Nacional de Negócios da Madeira. Não sabem se quer renovar a concessão, ponto número 1. Não sabem como é que quer compatibilizar o Centro Nacional de Negócios da Madeira, por exemplo, com o regime fiscal próprio, que eu pessoalmente prefiro do que o Centro Nacional de Negócios da Madeira. E, portanto, há ali uma confusão estratégica relativamente a esta matéria que leva a que o Partido Socialista não esteja de acordo com aquilo. Mas há mais. O PSD propõe uma agência de investimento. Ora, e não explica como é que essa agência de investimento se compatibiliza com o Centro Nacional de Negócios da Madeira. E, portanto, nós não percebemos qual é o papel destas questões e não estamos de acordo com isto. Mas há mais. Terceira, a gestão da dívida. Nós estamos muito distantes da forma como o PSD quer fazer a gestão da dívida da região da Madeira. Quero-vos dar um exemplo só. Nós hoje temos a garantia do Partido Socialista Nacional que pode aprovar a ideia de nós passarmos a ter os juros iguais aos juros que o Governo da República está a pagar nos mercados. E isso quer dizer tão simples como isto. Cada dia que passa por não decidirmos isto, custa à região 55 mil euros. Cada vez que passa custa 1,5 milhão. E se nós não fizermos nada até o fim do ano, que é quando acaba o PAEF, custa 144 milhões de euros se nós não passarmos a ter juros iguais aos juros que a República paga nos mercados. Ora, isto é absolutamente lamentável que o PSD ignore literalmente esta matéria. E nós sabemos que ignora porque o PSD-CDS não quer aprovar esta questão. E isto é, no mínimo, injusto, porque não faz nenhum sentido que seja a Madeira a estar a financiar a República
com juros desta natureza. Ou seja, a República obtém empréstimos a juros de 2% e nós pagamos empréstimos a juros de 4%. Ora, isto é algo absolutamente inadmissível. E o Governo Regional tem no seu programa a manutenção desta matéria e isto nós não concordamos definitivamente. Outra questão que não concordamos é o financiamento da região autónoma da Madeira. O financiamento da região autónoma da Madeira, nesta altura em que estamos numa crise profunda e que já passamos para região Objetivo 1, que já temos 34% da média da União Europeia, está comprometido com aquilo que o Governo tem no programa do Governo. O Governo simplesmente ignora a circunstância de a Madeira já ser uma região do Objetivo 1 e já ter 74% da média da União Europeia. E, portanto, já ser tendencialmente detentora de máximo dos fundos europeus. Mas pior, é porque esta matéria não implica apenas a União Europeia, implica também o país. E o país já nos deve, nesta circunstância, cerca de 43 milhões de euros que ainda não pagou em 2015 e que o Governo da Madeira, por simplesmente, não pede que seja pago. E, portanto, isto é muito injusto e nós não concordamos com isso. Para terem uma ideia, hoje os Açores têm 71% da média da União Europeia em termos de rendimento per capita relativo. A Madeira tem 74%. Mas reparem, vou repetir, 71% dos Açores, a Madeira 74%. Os Açores têm 1.840 milhões de euros de fundos e nós temos 840 milhões de euros. E, portanto, isto é o que está a passar do ponto de vista do seu financiamento e nós não concordamos com esta matéria. Finalmente, a política fiscal. Só para darem alguns exemplos, tinha muitos, mas não dou mais, mas vou acabar com este. Política fiscal. A política fiscal deste Governo é a manutenção da política fiscal do Governo da República. Não há nenhuma linha sobre a importância, por exemplo, da redução do IVA da restauração, que é um aspecto importante. Há uma nota que não está no programa do Governo, mas que foi dito pelo Presidente do Governo, de que baixaria o imposto, o IRS, e que isso teria um custo de 18 milhões de euros. Eu quero-vos dizer que se for isso que acontecer só em 2016, porque a lógica é só em 2016, e portanto isto é o seguidismo daquilo que é a política nacional do ponto de vista fiscal, se fizer isso só em 2016 significa que nós precisamos de 11 anos, meus caros, 11 anos, para chegarmos ao nível fiscal de 2011, que era aquilo que tínhamos. Ora, isto é muito pouco. Isto não existe, isto não dá. E nós não conseguimos recuperar a economia da Madeira sem ter aqui uma alavancagem naquilo que é o seu consumo, mesmo que alguns economistas achem que isto não é o caminho. Mas, de facto, nós precisamos dinamizar o consumo e, para isso, precisamos não só ter mais rendimentos para as pessoas, mas também poder, de alguma forma, garantir que os impostos baixem de uma vez por todas. Ora, finalmente, uma nota sobre aquilo que se passa já em campanha política. Em campanha política para as eleições legislativas nacionais. O PSD-CDS está a fazer chantagem com os pensionistas e os funcionários públicos. E a base da chantagem do PSD-CDS é que não é possível devolver, no caso das pensões em particular, não é possível devolver ou aumentar pensões, não é possível fazer isso, porque isso significa colocar em causa a sustentabilidade da segurança social. Isto é, de facto, chantagem junto dos pensionistas portugueses e isto nem sequer é verdade do ponto de vista teórico. Porque pode-se dizer que a tese do PSD-CDS está certa, mas a pergunta que se faz é que aquilo que prejudica mais hoje a sustentabilidade da segurança social é, e todos sabemos disto, o nível de desemprego que existe no país. E esse nível de desemprego só se combate com o crescimento da economia. E, portanto, a solução que nós temos não é simplesmente continuar a manter pensões baixas e salários baixos, mas é dinamizar a economia pela via da procura também, não só, mas também, e dessa maneira poder sustentar uma política ao contrário àquilo que era expectável, quer dizer que aquilo que o Partido Socialista está a propor é um erro e é um engodo para os pensionistas. Ora, não é verdade. O que o Partido Socialista está a propor é uma tese que já deu os seus resultados e eu quero lembrar aos senhores aqui presentes, aos camaradas, aos amigos, que foi exatamente quando o Tribunal Constitucional decidiu que se fossem entregados os salários da função pública, foi exatamente nessa altura que houve crescimento da economia. E foi exatamente nessa altura que nós conseguimos e tivemos a capacidade para, de alguma forma, diminuir o déficit e, de alguma forma, diminuir aquilo que eram as responsabilidades da dívida. E, portanto, meus caros amigos, este é o cenário que nós temos e que nós vamos posicionar daqui para a frente. O Partido Socialista deve, do meu ponto de vista, programar muito bem aquilo que é a sua estratégia do ponto de vista das eleições nacionais, porque elas são determinantes para aquilo que é a estratégia de nos posicionarmos como programa alternativo, projeto alternativo e, de alguma forma, até partido alternativo, porque hoje, depois do nosso voto contra no programa do Governo e das abstenções que eu apreciei, o Partido Socialista é o maior partido da oposição na região autónoma da Madeira, porque CDS e Juntos pelo Povo decidiram entregar a chave programática das suas iniciativas ao Partido Social Democrático e a partir de agora acredita que a solução passa pelo Partido Social Democrático. Ora, nós não acreditamos,
Nós achamos que estamos em condições de apresentar propostas alternativas e estamos em condições de gerar consensos, mas não estamos em condições de dizer que o programa do Partido Social Democrata é melhor do que o nosso, porque não é definitivamente. Muito obrigado.